Existe uma verdade tão profunda que, quando realmente entendi, derrubou todas as estruturas da mente. Nesta palestra extraordinária, A Carta de Fawcett, Neville Goddard nos conduz ao coração do imaginismo, uma revelação de que Deus é imaginação e que o homem, em sua essência, é esse próprio poder criador. Aqui, falamos do colapso das falsas que acreditam, da revisão como ato divino, do despertar individual e da sociedade divina daqueles que despertaram para quem realmente são. Este não é um ensinamento para o homem dos sentidos, mas para o homem real, invisível, eterno e criador. Se você sente que algo dentro de você está pronto para ruir, e algo maior para nascer, este vídeo é para você. Esta plataforma se dedica exclusivamente ao imaginismo. Acreditamos que o poder supremo que criou o universo é pura imaginação. Acreditamos que o homem é pura imaginação, e que esse poder supremo, a quem chamamos de Deus, existe em nós e nós nele, que nosso corpo eterno é imaginação, isto é, o próprio Deus. E digo isso literalmente. Portanto, vamos agora ao maior livro do mundo, a Bíblia, que se dirige ao homem real, que é pura imaginação, não ao homem natural ou aquele que você vê diariamente refletido no espelho. Pois, como meu Pai, eu sou espírito, e eu, o homem espiritual, não tenho rosto, forma nem figura. Devo compreender minha própria invisibilidade, pois quando a compreender plenamente, estarei desperto. Mas me expressarei em forma para sempre e sempre. Este universo, por mais vasto que pareça, é apenas uma parte, pois existem mundos dentro de mundos. Esta plataforma visa encorajá-lo a testá-la e criar a realidade. Você pode criar as condições do seu próprio mundo. Você precisa entender que, se alguém é professor, a responsabilidade sobre seus ombros é grande, pois, se sou professor, meu propósito é fazer com que você veja como eu vejo, e na medida em que consigo fazer com que você veja como eu vejo, tenho obtido sucesso em transmitir meu pensamento, mas se meu pensamento for falso, eu o induzi ao erro, e a responsabilidade é minha. E disseram-lhe: Vês estes grandes edifícios? E ele respondeu: Sim, eu os vejo, mas não restará pedra sobre pedra. Haverá guerras, rumores de guerras e todos os conflitos do mundo, e até o sol se escurecerá e a lua deixará de dar a sua luz. Estas coisas devem acontecer, mas aprende agora com a figueira. Quando vês a folha aparecer, sabes que o verão está próximo, e quando estas coisas acontecem, ele está à porta, etc. Tudo isto se dirige a ti, ao teu eu verdadeiro, não ao homem dos sentidos, dirige-se à imaginação. Que estruturas serão demolidas, estas na Wilshire Boulevard? O tempo as apagará, a economia ditará a sua queda. À medida que o valor dos terrenos aumenta, estes edifícios serão demolidos para dar lugar a outros mais altos. Não tem nada a ver com o mundo visível, mas sim com a estrutura da mente. Algumas estruturas da mente resistem durante séculos, mas acabarão por ruir não coletivamente, mas uma a uma na mente de cada indivíduo. Por mais unidos que sejamos como família, nunca acordamos juntos. Disse: Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Não a sua casa física. Os conflitos internos são a minha verdadeira família. Tudo começa dentro do indivíduo, e as estruturas pelas quais vivo são o sol e a lua que me guiam. Todos vivemos segundo estruturas construídas por outros homens. Nenhum ser humano frequenta uma universidade sem construir tais estruturas na sua mente para obter o seu diploma. Ele passa nos exames com base numa prova de memória construída sobre uma estrutura interna a partir das ideias de homens que o precederam. Nenhuma dessas ideias, desde Platão, deixa de ter alguma verdade, mas nenhuma é completamente verdadeira. Destruam estes edifícios e eu os reconstruirei, destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E só é verdadeira a imagem construída a partir de uma visão, pois o homem não a constrói a partir da teoria. Todos os diferentes ensinamentos do mundo são Babel. Significa confusão. Estas são as estruturas da mente que devem ruir. Devem desmoronar na mente do indivíduo, e então ele começará a despertar. Outro dia, meu amigo Bob Keller me mostrou uma carta maravilhosa.
Há mais ou menos um mês, ele escreveu uma carta para Douglas Fawcett, cujos conceitos discuti aqui. Ele tem agora 93 anos e é um grande filósofo. Seu nome é mencionado em todas as listas de leitura obrigatória, embora nem sempre seja levado a sério. Ele foi professor em Oxford. Em resposta à carta de Bob, eis a essência do que ele disse a Bob que estava muito interessado e então acrescentou: tenho lutado pelo imaginismo desde 1916, e todos os meus experimentos anteriores a 1916 foram abandonados por serem inúteis, mas desde 1916 tenho lutado pelo imaginismo. Douglas Fawcett chegou ao imaginismo após esgotar completamente todas as outras ideias, incluindo as ideias germânicas, de verdade. Ele as eliminou uma a uma por meio de experimentos reais. Elas não preenchiam os requisitos, e assim, uma após a outra, ele teve que eliminá-las até chegar ao imaginismo. Ele se baseou em Blake para fundamentar essa afirmação. Em seguida, ele começou a discutir o que Bob havia lhe escrito. Bob havia lhe enviado 2 dos meus livros, Sua Fé é Sua Fortuna e Imaginação Desperta, e explicou meu ensinamento sobre revisão, dizendo que as pessoas haviam mudado suas vidas completamente, às vezes, revisando um incidente ocorrido na infância. Você pode voltar tão longe quanto consegue se lembrar e mudar aquela imagem que vinha sustentando um estado físico por meio da memória. O que Fawcett escreveu para Bob sobre isso foi muito lisonjeiro. Ele disse: devo considerar o aspecto revisionista do imaginismo como aquele proporcionado pela Sociedade Divina, e sugiro que você leia o último capítulo dos meus Diálogos de Oberlin. Ele sugere que a Sociedade Divina está muito além deste mundo terreno e consiste em homens que se tornaram deuses, e ele sente que essa perspectiva mais ampla e esse aspecto revolucionário da vida devem ter vindo dessa Sociedade Divina. Eu sei disso. E sei que existem aqueles que formam esse grande corpo de indivíduos despertos. Eles são centros individualizados de imaginação, e um dia todos entrarão nesse estado, pois não há limite para a expansão do homem. Dessa sociedade divina vêm as ideias que mostram ao homem do que ele é capaz nesta esfera. Você revisita um incidente do dia e o revive como desejava, convencendo-se de que aquilo que você queria aconteceu. Você faz isso repetidamente até que se torne real, vividamente real, e preencha sua mente no lugar do acontecimento desagradável. E a revisão resulta em revogação. Assim, aquilo que você vinha mantendo vivo agora se transformará de acordo com a imagem revisada. Você então descobrirá que a imaginação cria a realidade. Mas, de agora em diante, vamos inserir nossas visões de forma a não ofender ninguém, nem levar ninguém a crer que esta é uma plataforma arrogante. Uma senhora me contou esta história. Ela estava lendo um dos meus livros quando uma amiga apareceu e, ao ver o livro, disse: não gosto dele nem vou até ele. Eu vou ao Dr. X. O Dr. X diz a mesma coisa, que Deus é homem, mas quando Neville diz isso, parece que ele realmente acredita nisso. Mas quando o Dr. X diz isso, sabemos que ele não acredita. Ele falou como alguém que tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Um escriba é aquele que repete as palavras de outros. Aquele que fala com autoridade percebeu a sua própria invisibilidade, de modo que, quando diz que Deus e o homem são um, ele o sabe. E não lhe digas para transformar pedras em pão, pois ele dirá: afasta-te de mim. Ele está ensinando e dizendo a vocês quem vocês são, pois descobriu quem ele é, e só existe um, vocês em mim e eu em vocês. Tudo no seu mundo vocês podem criar, pois vocês já estão criando, embora nem sempre com sabedoria. Alguns se assustam quando vocês afirmam com ousadia que Deus é homem, mas vocês não podem conter o sentimento de autoridade. Pois eu sei que Deus é homem. Eu conheço o símbolo de que, de seu próprio cérebro, ele dará à luz a criança, e um homem sábio a colocará em suas mãos e a segurará. Parece loucura, mas eu a gerei. Quem é o Filho? Deus. Quem é Deus? Eu o segurei. Mas vocês estão limitados a esta pequena vestimenta de carne por razões educativas. Como alcançar pessoas que estão ascendendo por infinitos níveis de consciência, a menos que você pudesse alcançá-las como uma delas?
Então, ele retorna. Ele nada pode ganhar com o retorno. Tudo que o homem experimentou, ele experimentou, mas ele retorna e, como seu pai fez, assume as limitações da carne, retornando pelo ventre de uma mulher. Tudo é imaginação ou a projeção do indivíduo e do que ele está fazendo neste mundo. Se falo com autoridade, não posso evitar, pois sei por minhas próprias experiências místicas que o homem é pura imaginação. Quando caminho por este mundo, trago imagens através dos meus 5 sentidos. Se eu não me elevar acima disso, mas viver nisso como se fosse verdade, então estou ancorado nos sentidos. O seu verdadeiro eu é pura imaginação, mas entre você e o homem natural está o espectro da razão. E é preciso lançá-lo no lago e trazer à sua mente o que você veria, tocaria e ouviria se o que você desejasse fosse realidade, e se você caminhar nessa imagem, provocará uma transformação em seu mundo. Temos esses grandes gigantes, como Platão, etc., e toda criança constrói em sua mente as estruturas dessas grandes mentes, que oferecem apenas verdades parciais. Mas, como nos é dito em Marcos 13, todas essas grandes construções ruirão. Nenhuma sobreviverá, apenas as visões, o templo não construído por mãos humanas, esse sobreviverá. Todos aqui podem ser a mulher ou o homem que quiserem ser, pois Deus nunca os abandonou. Deus, na verdade, entrou neste corpo quando vocês se desenvolveram no ventre de suas mães. Ele entrou conosco no limiar da morte, este corpo, e permanece conosco até que despertemos. Pois chegará o dia em que vocês despertarão, e então vocês serão ele, e tudo será revelado. Saiamos determinados a derrubar os prédios, colocando algo em seu lugar. À medida que vocês se tornam mais conscientes, os prédios antigos ruirão. Na mente de cada homem, essas estruturas são construídas pelos mestres do mundo, mas somente o indivíduo pode dar vida à estrutura dentro de si. Despertamos individualmente, não coletivamente. Ele vem, como diz, em nuvens de glória, mas dentro de vocês. Todas as coisas desmoronam no final. Antes, nos sangravam para nos curar, agora, nos dão sangue pelo mesmo motivo. Mudamos de uma dieta para outra, cada uma funcionou em seu tempo. Essas são estruturas construídas nas mentes dos homens. Elas não cairão coletivamente. Por exemplo, o fascismo ainda não caiu. Ele só cai na mente do homem que descobriu dentro de si o quão vazio ele é. Mas não pensem que, porque perderam a guerra, ele não continua sendo uma estrutura na mente das pessoas. Todos esses prédios cairão, mas isso não tem nada a ver com nossos belos prédios na avenida. A economia cuidará deles. Mas os prédios de que a Bíblia fala estão dentro de vocês. Esse livro fala de você, de nós. Deus amou tanto você e a mim que se tornou cada um de nós individualmente e imprimiu em nós a marca que torna cada um de nós único. Somos todos individualizados, mas visíveis em certos níveis do nosso ser. O seu verdadeiro eu é um Deus infinito. Neste nível, você deu a volta por cima, mas a ascensão se dá pelo esforço que você fará através da fé. Contudo, 90% do que você receberá não será pelo seu esforço, mas pela graça. Você não tem noção do quanto é dado ao homem. Seu esforço é sempre multiplicado 1000 vezes. Faça o seu esforço e você se surpreenderá com a dádiva que receberá. 90% é pela graça e apenas, no máximo, 10% é pelo esforço individual. Deus não está aqui para nos punir ou para se vingar. É o despertar de Deus no homem. Aqui está um grande filósofo, Fawcett, que chegou a essa conclusão por eliminação. Ele escreveu: "Estou tão feliz por encontrar vários aliados na sua grande América. Cada um, individualmente, despertará para a realidade que busca, e essa realidade é a sua própria e maravilhosa imaginação, e essa realidade é Deus. Esse é aquele chamado oleiro. Desci à casa do oleiro, e o oleiro estava trabalhando em sua roda. Mergulhei em meu próprio ser. Eu estava trabalhando na roda. Eu estava refletindo sobre o que havia acontecido durante o dia. E o vaso que ele tinha na mão se estragou, mas ele o refez, fazendo outro vaso, como lhe pareceu bem." Jeremias 18. Bem,
hoje eu peguei algo que estava estragado e o refiz? Peguei alguma palavra perturbadora e a reescrevi? Não consegui impedir que a imagem se formasse quando li a carta hoje, então seguro em minha mão aquilo que está estragado. Mas posso refez e moldá-lo em outro vaso. Posso ler a carta que gostaria de ter recebido. Todos precisam fazer isso, então, se eu não o fiz, ele não está falando de mim, pois não estou sendo oleiro como deveria. Ele está falando daquele que, como em Jeremias 18, está tentando despertar. A imaginação é o oleiro. A palavra significa Criador, também significa Deus. Então, fui à casa de Deus e o encontrei dentro de mim. Sentei-me sozinho, refletindo, o que significa estar no controle da minha mente, e o que eu tinha em minhas mãos mentais parecia estar deteriorado, então o reelaborei, transformando-o em algo mais maravilhoso. Se eu conseguir fazer isso, terei provado que estou começando a despertar. Mas não tente criar uma nova religião. Religião significa devoção à experiência mais sublime que você já teve. Não tente reescrevê-la. Não acrescente nada à Torre de Babel. Visões virão testemunhando o seu progresso. À medida que elas vierem, você saberá onde está. Você vai de Gênesis a Apocalipse. Você chega ao ponto onde não há sol nem lua. Você não precisa deles, você se torna sua própria luz. Como na minha história contada no meu livro. A busca, eu caminhei em um belo crepúsculo. É uma visão e acontece ao indivíduo, e você saberá que ele ressuscitou, e isso significa você. Eles o chamarão pelo seu nome. É a coisa mais perfeita do mundo. É o seu nome e será o seu nome para sempre. Não deixe ninguém lhe dizer que não é verdade. A visão é mais verdadeira do que todas as estruturas que estão sendo construídas nas mentes dos homens por meio de conjecturas. Então, quando você alcançar a visão final, entrará naquele estado de perfeição que era seu antes do mundo existir. Ninguém se perderá. Se alguém se perder, alguém virá, e não me importa o que essa pessoa tenha feito. Ninguém se perderá, pois então Deus se perderia. Se alguém se perder, alguém se oferecerá para ir encontrá-lo. Se for preciso casar com outra pessoa para redimi-la, alguém dessa sociedade divina se oferecerá para vir. Ninguém se perderá, pois somos todos um e estamos todos despertando. Estas são visões perfeitas de Gênesis Apocalipse, com alguns comentários. Ruth, Esther, Eclesiastes, estes são comentários e não visões perfeitas. Mas os 5 livros da Torá, Josué, Juízes, Reis, os Salmos, Isaías, Jeremias, estes são visões perfeitas e verdadeiras, e você os compreenderá e saberá que toda a história é verdadeira, e você haverá refletido em seu mundo de sombras. Você caminha por este mundo e não pensa que está em meio ao fogo, mas este mundo é o fogo, e quando você sai dele, é como uma oferenda queimada nas mãos de Deus. Este mundo é a chama da experiência. Estamos analisando diferentes perspectivas, e estou aqui para encorajá-lo a viver com nobreza e ser fiel ao seu sonho para que ele se cristalize. Essas coisas servem apenas para provar que você pode criar. Não se perca naquilo que você cria. Volte e crie mais. Meu propósito é dizer a você o quão maravilhoso você é, e se depois da primeira noite desta série você pensou que eu era um homem perigoso porque falei sério, que Deus e o homem são um, bem, é para isso que fui enviado. E permita-me também dizer que todos os enviados são chamados de demônios, e Deus ama a todos eles. Agora, vamos entrar no silêncio.